senhor acha que o juiz Marcelo Bretas está prejudicando a sua campanha, ajudando Eduardo Witzel? Ele diz com todas as letras, não, o juiz Marcelo Bretas agiu corretamente, eu confio na justiça, não vi nada de errado. E o que eles querem dizer é que eu fui ousado demais. Mas não podem dizer isso, eles podem pensar, mas não podem dizer. Eu fui ousado? Sim, eu fui ousado. Porque quem está de acordo com a lei não tem o que temer. Se a lei me acoberta, se eu estou agindo dentro da lei, eu tenho que ser ousado. E digo mais, o juiz tem que ser corajoso, o juiz tem que ser ousado. Não existe juiz medroso, existe juiz manipulado. Se um juiz não tem coragem de tomar decisão que desagrade seus superiores, ele não merece usar a toga, ele não merece ser juiz. Ele é um funcionário público carimbador. Só isso. Marcelo, então eu queria te ouvir primeiro de saber como é que o senhor avalia a decisão do CNJ, Obviamente, eu discordo. Eu, de fato, realmente acreditava que essa punição máxima, que é a aposentadoria compulsória, não seria aplicada. E por uma questão, eu diria até matemática, eu sei avaliar um quadro de processo, provas, e na minha avaliação eu tinha 90% de chance de não ser punido, e os 10% de chance eu atribuía a questões políticas, outras questões. Mas pelo que tem nos PADs, nos processos administrativos, eu jamais deveria ser aposentado compulsoriamente. Então o senhor acha que teve questão política? A decisão é política. O CNJ é um órgão político-administrativo, né? Ele faz parte da estrutura do judiciário, mas como ele é formado? Ele é formado por figuras que são indicadas politicamente. Inclusive, quem é da magistratura é indicado politicamente. São votações internas do... enfim, não é uma carreira, né, para se ser. Então, a decisão nesse sentido. Até por ser uma decisão administrativa, é uma decisão que ela pode, que foi o caso, ser proferida com pouca base de prova, com pouca prova. E eu posso afirmar, infelizmente, os processos administrativos, desde o início, estão sob sigilo. Mas eu posso te afirmar que não há prova nesses processos administrativos que levem à punição por aposentadoria. Eu posso dizer categoricamente, e não sou eu apenas que estou dizendo. A PGR, Procuradoria-Geral da República, atuou nos 3 processos administrativos e nos 3 processos administrativos ela se manifestou pelo arquivamento de um, por ausência de qualquer ilegalidade de minha parte, que é o caso do PAD, movido pela Ordem dos Advogados do Brasil, que contra uma decisão que proferi em desfavor de alguns advogados, né, na chamada Operação Esquema S. Nesse processo, a manifestação da PGR foi publicamente, o julgamento, inclusive, foi público, foi pelo arquivamento, porque não há nenhuma ilegalidade de minha parte. O segundo PAD, que diz respeito à audiência que foi realizada antes das eleições de 2018, nesse PAD, o MP, a PGR, se manifesta por ausência de qualquer conluio, para prejudicar o então candidato e hoje prefeito Eduardo Paes, ausência de qualquer ilegalidade. Mas, nesse caso, ele viu ali um ato culposo, né, por imprudência de marcar uma audiência importante antes de uma eleição importante. Por essa imprudência, ato de culpa, o MP sugeriu uma suspensão de 2 meses. E no terceiro PAD, o Ministério Público, que diz respeito ao que eu sempre chamei a farsa da delação do Nitomar, que nunca foi uma delação, nunca foi homologado, o chamado conluio com esse advogado Nitomar, um criminoso que está respondendo criminalmente, o MP também defendeu que não há nenhuma prova, nenhum indício válido de que havia conluio de minha parte para esse advogado Nitomar e com as irregularidades que ele inventou nessa chamada delação. Repito, é de conhecimento de todos, essa delação foi assinada na época da Procuradoria anterior, ainda do senhor Augusto Aras, PGR. Ela nunca foi homologada pelo STJ e, futuramente, a nova PGR solicitou, requereu ao ministro relator do STJ que cancelasse e que arquivasse a tal delação. Ela nunca foi homologada. E, em seguida,
a parte da delação, dessa suposta delação que seria referente a mim e aos procuradores de primeira instância, foi remetida ao TRF da 2ª Região e também a pedido do MP foi arquivado. Então, a Procuradoria-Geral da República, no julgamento do meu PAD, desse terceiro PAD no CNJ, disse que não há nenhuma prova de conluio meu com o Nitalmar, com esse advogado, e que a palavra dele não tem valor e não está amparada em nenhuma prova. Mas, infelizmente, o CNJ, ele se fiou exclusivamente na palavra do criminoso advogado Nitalmar para me aposentar. Quando eu digo que a decisão não é jurídica, ela é política, e eu vi, por exemplo, conselheiros do CNJ mencionando no meu julgamento que eu postava fotos na academia, que eu fiquei famoso, fiquei vaidoso. Isso absolutamente não tem nada a ver com os PADs. Então, vamos dizer assim, eu fui aposentado pelo chamado conjunto da obra, né? A instituição, o CNJ, decidiu, eles chegaram a um consenso, e possivelmente alguns outros membros da magistratura, mais graduados, chegaram a um consenso de que eu deveria sair da magistratura e assim fizeram. Mas eu repito, sem provas. Não há provas disso. Não são só as minhas palavras, são as palavras minhas, da minha defesa e da Procuradoria-Geral da República que atuou nos meus processos. E é muito fácil ver quem está falando a verdade. Eu peço que o CNJ torne públicos os processos administrativos que eu respondi. Não há por que eles serem sigilosos. Tudo que é sigilo não tem uma boa aparência, né? Eu acho que a luz, a transparência é muito bom e permite a análise da imprensa, das pessoas em geral. Eu não tenho o menor problema em relação a isso. Eu gostaria que todos, você, por exemplo, Ítalo, da Folha de São Paulo, que acompanhou toda a Lava Jato Rio de Janeiro, você teria, certamente, seria muito valioso para você avaliar, a sua opinião seria valiosa, de todo esse processo. Mas eu peço, mais uma vez, meus advogados estão pedindo sem sucesso, que o CNJ torne público os meus processos administrativos. Você falou enfim, que o CNJ e magistrados mais graduados decidiram pela sua expulsão. Quando você fala mais graduados, o senhor acha que teve alguma interferência de fora do Conselho, de ministro dessas... Eu acho, mas eu não posso... Eu posso citar um exemplo. O ministro Gilmar Mendes expressamente, numa entrevista que ele deu, não me lembro o canal, disse que eu estava fora da magistratura e que certamente não retornaria. Então, acredito que ele estava torcendo para mim. Eu não tenho nada contra o ministro Gilmar Mendes, nem o conheço pessoalmente, enfim, eu estou bem aqui, ele está bem lá, está tudo certo, mas eu imagino que sim, outras pessoas tenham decidido. A minha atuação, para o bem ou para o mal, ela assumiu um relevo muito grande. A minha atuação na Lava Jato, eu sou juiz eu sou juiz ainda, né, só que agora aposentado, desde 1997. São 27 anos e alguma coisa. Então, nos últimos 10 anos, a cargo da Lava Jato, ou de 15 a 22, né, a cargo da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, isso me projetou nacional e internacionalmente. Obviamente não foi o que eu busquei, mas não tinha como lidar com isso, né? Eu devia abrir, os processos eram públicos, a imprensa estava toda, você é testemunha disso, a imprensa estava toda reunida, acompanhando as audiências, então não foi alguma coisa que dependesse de mim, mas aconteceu. E acredito que isso tenha gerado em algumas figuras algum tipo de incômodo, vamos dizer assim. Agora, um dos votos, né, que pela condenação do senhor é da Renata Gil, né, que foi presidente da AMB, né, enfim, ela classificou a sua atuação como decepção, porque aparentemente o senhor tinha alguma relação próxima com ela, enfim, dividia mesas de debates, e falou que o senhor apresentou um manual de como o juiz criminal não deve atuar. Como é que você viu esse voto dela como uma representante, né, dos magistrados ali, enfim? Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, eu realmente não somos próximos, nunca fomos próximos, mas sim participamos de eventos juntos e sempre tive a juíza muito boa conta, e continuo tendo. Mas eu temo que a avaliação da conselheira Renata Gil
não foi completa, não foi profunda. Eu duvido que Sua Excelência tenha avaliado a fundo os depoimentos, os documentos que constam dos autos. Porque, eu repito, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, fez essa análise muito profunda, participou de todo o processo e avaliou de forma completamente contrária o que a conselheira Renata Gil falou. Então, eu acho que foi apenas, assim, com todo respeito, né, não critico, mas foi uma avaliação equivocada. Agora, a PGR, apesar de ter, enfim, o senhor está concordando aparentemente com a PGR, ela indicou alguma falha, né, um problema culposo, né, falta de cuidado, né, pelo menos em 2 casos. Sim. O senhor acha, então, o senhor concorda com a PGR que faltou cuidado em algum momento na condução da Lava Jato? O primeiro caso foi a questão da audiência. A audiência que foi marcada antes do primeiro turno de 2018, eleição para governador. Eu discordo da avaliação do MPR, do MPF, da PGR, de que houve uma culpa, né, minha nesse sentido. Por quê? Primeiro, o juiz não pode estar vinculado ao calendário eleitoral. Porque se eu marco a audiência, eu posso prejudicar um, mas se eu não marco, eu estou querendo ajudar outro, ou ajudar aquele e prejudicar outro. E o juiz tem que se manter isento. O que demonstra a isenção do juiz? É que ele continue atuando com o mesmo padrão de comportamento. E isso foi feito. Essa audiência, por exemplo, não foi marcada por mim. Isso está no processo. Foi marcada pela... Você se deve lembrar da Márcia, que é a minha secretária, que fazia as audiências, cuidava de toda a pauta. Foi ela que marcou. Eu não sabia. Outra coisa, essa era a 4ª audiência, 4º interrogatório, envolvendo, então, o Alexandre Pinto, que era o ex-secretário do senhor Eduardo Paes. E nos anteriores ele ficou quieto. No 4º, antes do depoimento, talvez você se lembre, a advogada pede, inclusive, para ele não ser gravado, porque tinha acabado de fechar um acordo em Brasília, na PGR em Brasília. Inclusive, não concordei com que ele não fosse gravado, porque não havia documentos, desculpa, mas não há documentos aqui. Então, fomos todos surpreendidos com essa informação. Se o MP tinha sido surpreendido ou não, eu não sei, mas eu fui surpreendido naquele momento. Então, eu não concordo que tenha havido culpa, mas, e se acontecesse de novo? Bom, e gato escaldado tem medo de água fria. Realmente, se acontecesse novamente, eu deixaria para marcar isso depois, né, para não correr o risco. O segundo caso foi a tal da ligação feita do meu gabinete. Veja que o Nitalmar, esse advogado, ele é advogado de uma das partes, entra no meu gabinete e pede para eu fazer a ligação para o procurador. Veja que não há nada de conluio comigo e com o Nitalmar. Ele pede para falar e a conversa é feita. Uma conversa informal, como eu, aliás, acho que você é testemunha, eu sempre fui muito informal. Uma coisa é estar aqui diante de você, dando uma entrevista um pouco mais formal, outra coisa é uma palestra, outra coisa é um julgamento, quando eu estou de toga. Mas uma conversa informal de gabinete, então chamo pelo nome, a coisa nesse sentido foi feita a ligação. Olha, aparentemente alguma coisa que você tratou com ele e tal, você não está mantendo. O advogado está aqui reclamando, nesse sentido. Sobre essa gravação, que o MP disse, não deveria ter feito. Agiu, foi imprudente em ter feito. Ok, concordo. Mas há de se lembrar que nós estávamos no início das chamadas delações premiadas, não tinha uma forma, talvez você se recorde, Ítalo, de uma delação premiada, no caso dos donos da Gasterno, da Saqueador, em que a delação foi fechada tarde da noite anterior ao interrogatório, que seria na manhã seguinte. Então, tinha contrato firmado, mas não tinha nem os anexos, não tinha os termos. Então, era tudo muito rudimentar e a gente trabalhava nesse modelo ainda que estava se formando. De forma que agora, você olhar para trás e falar, poxa, mas podia ter feito assim, é muito fácil, mas naquele momento, eu, sozinho, para administrar tudo isso, enfim, pode ter... Aí, nesse ponto, eu concordo com o MP. Falar que o juiz agiu de má fé é uma forçação de barra. Então, acho que ele foi imprudente. Não discordo da avaliação nesse sentido. Então, são esses 2 casos, mas o MP, nas razões finais, o MP fez uma análise profunda de toda a prova do processo administrativo. O que você não viu
no relatório e no voto que o CNJ aprovou contra mim. Pois é, porque a decisão do CNJ, de uma forma leiga, ela indicou um pouco que o senhor teve um apego excessivo aos processos, né? Inclusive tentou, nesse caso da gravação, estava tentando manter os processos na sua condução, né? De forma leiga, explicando para o público geral um pouco isso, né? O senhor, em algum momento o senhor se viu ali naquela situação tentando evitar que esses processos fugissem das suas mãos, tanto que o senhor acumulou assim, vários processos na sétima vara? Quando eu vejo hoje o que está acontecendo no Brasil, com o alargamento de algumas investigações que são feitas no Supremo Tribunal Federal, eu acho até engraçado esse tipo de pergunta, esse tipo de avaliação de que eu fazia isso lá naquele tempo. Tudo me parece um discurso muito hipócrita, né? Que quando se interessa, ok, pode ser. E quando não se interessa, vamos dizer que isso é uma irregularidade. Não, isso nunca aconteceu. E isso só aconteceu na avaliação, na palavra do advogado criminoso Nitalmar, que foi ela a única base da minha condenação à aposentadoria pelo CNJ. O CNJ não avaliou as provas dos autos, dos processos administrativos. Quem fez isso muito bem foi a Procuradoria-Geral da República. Agora, um dos pontos que o senhor falou também, né, que eu acho que é a voto do ministro Mauro Campbell, né, que ele fala que o verdadeiro juiz não é um semideus que exibe seus músculos, né, fazendo referência, claro, né, às fotos das suas redes sociais privadas. Né. O senhor acha que o uso das redes sociais, isso também influenciou no julgamento, a sua superexposição, enfim, e o senhor acha que deveria ter atuado de uma forma um pouco mais discreta? Eu acho que sim. Eu fui condenado à aposentadoria compulsória por esse motivo, pela minha exposição, pela minha relevância pública, né? Acho que o juiz... Um recado aos demais juízes: juízes devem conter a imagem, juízes não devem evitar ao máximo serem famosos. Eu acho que isso incomodou muita gente. Então, acho que no fundo, esta é a razão. E o que eles tinham para fazer? Como não pode alegar só isso, alegaram o que um criminoso, que não tem credibilidade, eu estou falando do advogado Nitalmar, falou. Que tudo gira em torno do que o Nitalmar falou. Então, voltando a falar sobre redes sociais, sim, é preciso ter cuidado, sim. Posso ter me excedido? Acredito que sim, realmente acredito, mas só Deus sabe o que eu passei naqueles momentos, crise com filhos que eram adolescentes, 15 anos, 12 anos, não pude dar atenção, problemas em casa, conjugais, dificuldades em razão do excesso do trabalho. Foram anos de trabalho excessivo, muito desgastantes e que não te abandona no fim de semana. Aliás, não sei, acho que já disse isso publicamente, era comum eu trabalhar ao longo da madrugada, antes véspera de operações, porque era muito difícil montar aquelas operações gigantescas, com centenas de policiais federais que vinham de várias partes do país. Então, isso tinha que ser meio que agendado antes, enquanto trabalhava. Tudo foi muito difícil e muito trabalhoso. A sociedade viu isso, porque a imprensa foi chamada, era tudo às claras, e a sociedade viu e aprovou. Então, eu acho que é preciso sim ter cuidado, posso ter cometido algum excesso, mas, amigo, eu sou humano, então eu vou tentar ao máximo não errar. E, repito, não acho que tenha sido nada que justificasse uma aposentadoria compulsória. Outro dia eu vi alguma coisa na imprensa de desembargadores, juízes envolvidos com venda de sentenças e alguns estão trabalhando. Estão trabalhando. Então, se você aparecer, mostrar os seus músculos na academia, é mais perigoso ou mais grave do que você vender sentenças? Eu acho que não. O brasileiro de bom senso também acha que não. Mas além, enfim, da exibição da sua vida pessoal, também tem fotos, por exemplo, do senhor com o ex-governador Wilson Witzel indo para Brasília, de mãos dadas. O senhor participou de um evento com o ex-presidente Bolsonaro. Enfim, o senhor, de certa forma, também se aproximou um pouco da política, né? Assim, ou de políticos, né? É verdade, é verdade. O senhor achou prudente? O Wilson, hoje não faria, mas não acho que errei, eu explico fácil. Eu conhecia, não era meu amigo íntimo, não era meu amigo sequer, mas era um colega de magistratura de vários anos. Eu conhecia o Wilson. Aquela foto, por exemplo,
foi depois da eleição, aliás, foi no dia da posse. O senhor Eduardo Paes tentou, e o CNJ aceitou isso, usar fotos posteriores à eleição como evidências de que durante a eleição eu estaria ajudando o senhor Wilson Witzel. Isso não é, assim, não é verdade. Eu entendo, sim, assim, mas enfim, eu estava na posse de um governador do Estado. Não considero isso de forma alguma inadequado. Eu estava na posse de um governador, de um ex-juiz, o governador estava sendo empossado. E eu estava indo para a posse de um presidente, não estava em eleição, estava sendo empossado. A convite do então presidente da Câmara dos Deputados, que era o responsável pela aeronave, pelo avião da FAB. Então eu estava a convite das maiores autoridades do país e da maior autoridade do Estado. Não vejo nada de ilegal nisso. Se o senhor Wilson Witzel não tivesse feito coisas erradas depois, nenhum problema. Se o ex-presidente não tivesse tido alguma rejeição e apontado como responsável por algumas questões, se tivesse sido reeleito, provavelmente também não teria problema. Mas como foram lideranças que passaram, eu continuei ali na figura de juiz e essas imagens acabam sendo jogadas contra mim. Mas não havia nada de ilegal, nada de... Você falou de um episódio, não sei se você falou ou se não falou, pensou, por isso eu vou falar. Teve um episódio pelo qual eu fui punido, que eu fui a um culto na praia de Botafogo a convite do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fui convidado para lá estar com ele. Lá chegando no culto, haviam 2 juízes que foram por outras pessoas convidadas, que queriam se aproximar, que queriam ter um contato, criar uma conexão com o presidente. Veja a diferença. Eu fui convidado pelo presidente da República. Lá estavam outros juízes a pedido, tentando se chegar ao presidente da República. O que te parece mais incongruente? O que te parece mais estranho? Eu aceitei um convite para participar de uma solenidade com a maior autoridade do país. Outras pessoas estavam buscando politicamente se aproximar. E nunca se falou nesses outros juízes. Um é desembargador federal e outro... Minha esposa, juíza federal, também estava comigo. Aí foi o meu convite, que ele me convidou, eu fui com ela. E nunca teve problema. O problema era Marcelo Bretas. Mas não é Marcelo Bretas, né, pela minha figura, pelo meu vínculo à Lava Jato. Que assim, a Lava Jato foi um trabalho muito bem feito, com provas robustas, pessoas confessaram. Você vai dizer que o senhor Sérgio Cabral foi injustamente condenado quando ele confessou publicamente que era viciado em roubar dinheiro, em corrupção? Como fazer isso? Então, qual é a defesa dessas pessoas? O senhor Eike Batista, que agora está dando curso, por exemplo, confessou que fez um monte de crime, tem uma delação premiada, está confessando outros crimes lá no Supremo. Também eu estava perseguindo o senhor Eike Batista, e que fique claro, eu não sou o juiz que usou o carro dele, porque ele dá a entender isso nas palestras dele, que é um outro juiz que usou o carro dele, não tem nada a ver comigo. Mas o que essas pessoas têm para poder limpar um pouco a imagem já muito suja e arranhada que eles têm? Essas pessoas têm que falar mal do juiz. Né? Falando mal do juiz, você ataca todo o trabalho e aí eles passam de coitadinhos, né? De vilões para vítimas. Mas aqui, ao longo desse processo, o senhor também se posicionava um pouco politicamente, né? Deixando claro as suas orientações políticas, enfim. Olha, eu nunca apoiei candidato, Não, nunca apoiou mas candidato. sempre deixei claro, até por ser evangélico, sempre deixei claro que sou um conservador. Mas nunca defendi pauta política, isso não. Agora, como eu defendo, se eu defendo um tema conservador, automaticamente a imprensa me leva a colar essa minha imagem com um candidato qualquer político conservador. E essas coisas acontecem. Aí dá a impressão que eu é que estou falando daquele candidato. Não, eu estou falando de um assunto. Né? Que seja aborto, outras questões, casamento homoafetivo. Se alguma coisa eu falar e o que eu falo se alinhar aquele candidato A ou B, aí a imprensa, a tendência sempre foi essa, é dizer que eu estou aliado àquele candidato. Agora, depois da punição, né, que foi aplicada, vi pouca movimentação política em apoio ao senhor, né? Só o senador Sérgio Moro, né, enfim, que é ex-juiz da Lava Jato, o ex-deputado Deltan Dallagnol. O senhor esperava receber mais apoio político de algum Não. político que se Eu aproximaram? nunca fui político.
Eu estive durante um tempo próximo ao ex-governador Wilson, porque eu conhecia. Não porque ele era governador e me aproximei dele, né? O presidente, ex-presidente Bolsonaro também estive, algum me apresentou, um amigo, não me lembro quem, um amigo comum me apresentou, estive com ele poucas vezes, na posse, foi muito emblemático. Fui visitado no meu gabinete pelo filho do ex-presidente, que é o senador Flávio Bolsonaro. Ele me convidou para ir à posse, achei uma deferência e fui. Até porque não imaginava que teria essa deferência na minha vida. Achei honrado, né? Achei uma coisa, uma experiência interessante e fui sem nenhum arrependimento nesse sentido. Mas você esperava algum apoio público? Não. Eu não sou político, eu não dependo de apoio político. Eu sou técnico, né? Eu sou técnico. Como eu disse, durante esse julgamento do CNJ, participei do processo, de todas as audiências, com meus advogados juntamos as provas. Eu realmente acreditava e acredito que o certo seria ser arquivado ou, no máximo, uma penalidade, como o MP sugere, por algum ato culposo, né, nesse sentido. Mas, como foi feito, realmente, eu não esperava isso. Agora, em relação, né, enfim, aos processos, em relação ao PAD das eleições de 2018, o Alexandre Pinto aparentemente prestou depoimento ao CNJ, que foi lido num dos votos, e ele disse em depoimento que no Ministério Público Federal orientaram ele a dizer o que o juiz queria ouvir. Bom, enfim, queria saber a posição do senhor. O senhor sabia que ele queria confessar naquele momento? Não. Eu disse até mais cedo. Eu fui surpreendido e eu contaria com a sua memória para testemunhar a meu favor. Porque no início da audiência, a advogada do Alexandre Pinto se levanta e pede para... Se levanta não, levanta a voz, né? Enfim, avisa que ele fez um acordo em Brasília e que pede para ele não ser filmado como todo colaborador, né? Ele é filmado, o advogado seria filmado e ele não. E eu disse, doutora, tem documento, tem alguma coisa que prove, não me leve a mal, mas sem formalização aqui nos autos, eu não posso dar a ele um tratamento de colaborador. E não deferi. E como disse no início, eu fui surpreendido com essa informação, até porque, já disse isso aqui, era a 4ª audiência do senhor Alexandre Pinto, e só nessa 4ª é que ele resolveu falar. Eu não sei quando foi essa conversa, se teve e quando foi essa conversa que ele disse ter tido com o MP. Mas aí a conversa de colaborador e Ministério Público, né? O juiz não participa, eu nunca participei de nenhum tipo de tratativa nesse sentido, né? O que vai falar, quais são os temas. Quando eu homologava, o juiz homologa, ele recebe ali a lista de temas, até para ver a questão da competência. Mas essa conversa que ele disse ter tido, eu não tive conhecimento. Mas também nesse processo também então, há um questionamento em relação à sua condução no depoimento do prefeito como testemunha, né? Sim. A senhora pergunta se ele recebeu propina, Bom, enfim. eu discordo de tudo que o senhor prefeito falou, e eu vou dizer até um outro motivo que eu não sei se está no processo, mas talvez você não se lembre. Até porque você não viu o processo, ninguém viu, o processo é sigiloso, infelizmente. Para dizer que eu não concordo com a sua observação, eu não vou usar a minha palavra, eu vou usar a palavra da Procuradoria-Geral da República, que atuou nesse PAD também, e disse que não aprova, que eu atuei, ouvindo o senhor Eduardo Paes como testemunha, eu atuei estritamente como era um juiz deveria atuar. Eu estou usando em minha defesa o parecer da PGR no meu processo administrativo. A PGR, que normalmente acusa, é dura, é forte, analisou isso, o juiz atuou dentro do assunto lá. O assunto era aquele que o juiz tinha que perguntar. E no interrogatório, do interrogatório do Alexandre Pinto, da mesma forma, o juiz disse, eu não comecei a falar o nome de Eduardo Paes, foi o senhor Eduardo, eu não sei se você se lembra disso, mas foi ele que falou, começou a falar. Agora eu vou falar, e começou a falar, onde foi? Foi tudo no gabinete do prefeito, e começou a falar, e aí o juiz é obrigado pela lei a perguntar, bom, então explica, quem estava junto, onde foi que conversou isso e tal. Tudo isso que eu estou te falando, a hora que eu espero, que nós continuamos pedindo, eu peço ao CNJ que publique os autos, permita, o julgamento foi público. A imprensa comenta a minha aposentadoria, por que o CNJ
mantém esses processos administrativos em sigilo, porque parece que lá tem um pedaço, tem uma peça que seria um trecho da delação do senhor Fittner, José Antônio Fittner, estaria nos autos. É só tirar ou mantém essa peça em sigilo, mas o resto, por que manter em sigilo? Isso me prejudica, mas infelizmente isso não está sendo levado em consideração. Então, voltando à sua pergunta, eu respondi a sua pergunta usando a avaliação da PGR no meu PAD. Isso não é verdade. Eu agi como juiz, deveria ter agido, ouvindo o senhor Eduardo Paes como testemunha e ouvindo o senhor Alexandre Pinto como interrogado. O curioso é que eu desde que fui intimado em 22, eu venho dizendo isso. O senhor Eduardo Paes, no momento, logo depois, que quando saiu o resultado do primeiro turno, teve uma entrevista coletiva, que é comum. E essa entrevista coletiva, primeira pergunta que fizeram, o senhor acha que o juiz Marcelo Bretas está prejudicando a sua campanha, ajudando o Eduardo Witzel? E o senhor Eduardo está lá, está o vídeo, o link está no processo. Aliás, o link eu posso fornecer, porque isso é público. Ele diz com todas as letras, não, o juiz Marcelo Bretas agiu corretamente, eu confio na justiça, não vi nada de errado. No momento dos fatos, em 2018, ele disse isso, não tem nada de errado aqui, nada de errado. Não era complicado para um político se posicionar contra Bom, então aí você está dizendo que é mentira normal, né? Não sei. Ele disse isso. Agora, se é complicado, se o político tem que mentir porque tem medo da Lava Jato, aí eu não vou responder a sua pergunta. Eu estou dizendo o que ele disse no momento dos fatos. Eu aprendi como investigador, até porque fui promotor de justiça também, que a verdade mais próxima, a história mais próxima da verdade é aquela logo que se segue o fato. Depois começa cada um tentar mudar, criar uma retórica e narrativa. Mas ele disse isso. Isso está lá com todas as letras e nada disso foi levado em conta. De forma que, curioso, uma conclusão que eu cheguei. Por que será que 4 anos depois dessa entrevista, 4 anos depois do primeiro turno daquela eleição, ele representa contra mim no CNJ? Por que será? Porque tinha acabado de descobrir, informalmente, porque ficou pedindo vista e eu não dei, que nós tínhamos 70 investigações sigilosas sobre cujo conteúdo eu não posso mencionar, sob minha responsabilidade na Lava Jato. 70. Diferente de outras tantas que tinham sido trancadas pelo Supremo a pedido dele. Quando ele descobre isso e pede vistas, e eu nego vista, porque estavam em sigilo, aí, no mês seguinte, eu recebo a representação sobre o fato de 4 anos antes, que inclusive era contraditório com aquela entrevista que ele tinha dito que não via nenhuma irregularidade de minha parte. Bom, talvez por isso, analisando esses meus questionamentos, que são jurídicos, está lá, a PGR exclui qualquer possibilidade de conluio ou desejo de prejudicar o então candidato Eduardo Paes. Isso está no parecer da PGR, no processo administrativo, que infelizmente continua sob sigilo no CNJ. Em relação ao doutor Itamar, queria voltar àquela gravação, né, que o senhor aparentemente tenta... primeiro, naquele processo ele não tinha, né, procuração, né, até mesmo o próprio CNJ identificou isso, ele tinha procuração num outro processo. E a gravação indica que o senhor está tentando deixar o empresário Fernando Cavendish mais confortável para confessar, né, para que, que aquilo não interferiria na delação dele. O senhor acha, enfim, que o senhor, de certa forma, interferiu no depoimento do empresário? Vamos lá. Eu disse isso tem, na época que saiu, acho que você me fez essa pergunta pela imprensa 2 anos atrás, eu acho. 2 ou 3. Isso já tinha 5 anos atrás. Eu não tinha gravação de nada. Lembrar do timing que aconteceu a coisa é muito difícil. O que eu posso dizer, e procurei mostrar nesse processo, assim, eu lembro da conversa. Ele entra no meu gabinete e explica, fala que estava tudo certo, que ele tinha dito antes. Realmente, eles comunicaram, o procurador do caso e o Itamar foram ao meu gabinete dizer, fechamos a colaboração. Por que eles foram me dizer? Não tinham que dizer. Mandar o documento e eu analisar. Mas foram, não posso... Ouvir, não tenho como desouvir. Já era, já foi.
Eu acompanhava a delação do senhor Fernando Cavendish pelo seguinte, ele estava preso já há 1 ano e pouco. Em vários momentos eu recebia pedidos do MP, pedidos do MP sempre, a defesa nunca, para liberar ele sair da prisão, para ter depoimento. Depois pedido para ele poder se encontrar com outros réus para discutir, porque era uma delação conjunta, né, dos ex-diretores da Delta Engenharia. Então eu recebia pedidos nesse sentido, pedidos para ele acessar a sede da empresa, olhar documentos para poder viabilizar a delação. Tudo isso ele era proibido, haviam cautelares que proibiam. Então eu tinha que liberar Então eu fui participando neste sentido, tendo ciência de que a coisa estava andando, blá, 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 blá. Até que em um momento ele chega lá e fala, ó, fechamos a delação e tudo mais. Curioso que ele explica isso. Ele chega na minha sala, ele explica isso, mas isso não está na gravação. A gravação foi cortada, ela foi editada. A gravação que a Veja divulgou e a gravação que foi apreendida no computador dele, que agora ele tem um inquérito que ele está respondendo, na 3ª Vara Criminal Federal, só começa quando... Alô, Léo, é eu falando com o Leonardo. O contexto que explica isso que eu estou te falando, infelizmente, certamente, porque não o interessaria, porque isso foi cortado. Então, aquela gravação não tem início e não tem fim. Mas foi isso, realmente não houve... era uma, entre aspas, cobrança, que eu também considero que poderia não ter sido feita. Nesse ponto, acho que o MP foi feliz, eu fui imprudente de fazer isso. Eu deveria ter sido, mas infelizmente, assim, eu sou uma pessoa que bastante informal, tento ajudar, pô, conversa aí e tal, não sei o quê. Sempre procurei ter esse ambiente no trabalho. E ali eu deveria ter sido mais ríspido. Não, isso não é assunto do juiz, advogado, saiam daqui, não quero falar sobre isso, acabou. Mas, infelizmente, eu sou mais informal e acabei caindo nessa cilada de fazer essa ligação, né, de viva voz. A dúvida que paira, né, em relação a esse personagem Itamar é que o senhor talvez tenha usado ele por ser uma pessoa inexperiente, estava começando, enfim, para obter essas confissões. Né? O Cavendish não foi o único a confessar. O que ele confessou? O que ele obteve para Lava Jato, além do Cavendish? O Marco De Luca, né, também devolveu... Tá, uma figura até paralela, um outro tema menor, o que mais? A devolução... O Sérgio Cabral diz que... Sérgio Cabral é mentira. Se ele falou, eu nem lembro de ter falado isso, mas é mentira. Sérgio Cabral, talvez você se recorde, audiência da Operação Eficiência, interrogatório de Sérgio Cabral, era lavagem de dinheiro apenas. Ali ele confessou que recebeu dinheiro, que tudo mais, que estava muito arrependido. Naquele momento eu disse, quem está, até pela Bíblia, a Bíblia tem uma história de Zaqueu. Zaqueu era um fiscal de rendas, que ele sobe para ver Cristo, quando Cristo está passando, e Jesus passa e diz, Zaqueu, desce depressa, e hoje me convém pousar na sua casa. E as pessoas ficaram, mas será que Jesus não sabe que Zaqueu é um fiscal corrupto? Mas Jesus vai lá e conversa com Zaqueu. Zaqueu ele se arrepende profundamente, e ele diz, a quem eu tiver defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, aí Jesus fala, realmente houve arrependimento nessa casa. Então, assim, porque a história, né? Na verdade, eu acredito nisso. Quem está arrependido, devolve, refaz, restitui. E naquele momento foi o que eu pensei. Cabral disse, eu estou arrependido. Eu falei, quem está arrependido, devolve. O senhor está de acordo com a restituição de bens para restituir esse dano? Porque a lei de lavagem de dinheiro me permite, isso está na lei, me permite ao juiz, quando há restituição, abater ou isentar a pena. Isso está na lei. Eu falei o que está na lei. E eu disse isso está gravado. A lei me permite, se o senhor restituir, eu levarei isso em conta. Ele falou, eu estou de acordo. Os advogados ficaram muito chateados comigo, vieram falar depois comigo, o advogado de Adriano Anselmo e o advogado do Sérgio Cabral. Ficaram muito chateados, mas por outras questões que eu não... Porque certamente isso atrapalharia a questão pagamento de honorários, alguma coisa assim. Então ficaram chateados. Mas naquele momento ali eu estava sendo juiz, né? Então eu ofereci a oportunidade da pessoa devolver dinheiro e ele aceitou. E ele aceitou, assinou nesse sentido,
desistiu dos recursos que tinha contra outras buscas e apreensões e permitiu que fossem feitos vários leilões. Casa de Praia de Mangaratiba, apartamentos no Leblon, aqui na Zona Sul, alguns apartamentos. Ele concordou. Tudo isso foi vendido rapidamente, ficava de acordo com ele. E, obviamente, né, não sei se alguém tem essa dúvida, o dinheiro não era para mim, o dinheiro era para o erário, como efetivamente foi devolvido. Já que a gente entrou no capítulo Sérgio Cabral, né, como é que o senhor tem visto, enfim, essas declarações depois dele sair da cadeia, que o senhor torturou ele, enfim? Eu fui chamado de Beelzebub pelo senhor Sérgio Cabral. Eu só não fiquei chateado porque Jesus Cristo também foi chamado de Beelzebub. Quando foram perguntar para Cristo se ele... O que dizem de mim? Aí disseram, uns dizem que tu é Beelzebub, uns dizem que é um outro profeta e tudo mais. Então, se até Jesus foi chamado de Beelzebub, eu não posso ficar chateado por ter dito isso de mim. O senhor Cabral é um sujeito tão desacreditado pelas muitas mentiras que disse ao vivo, desdisse, agora parece que diz que se arrependeu novamente, que eu prefiro não bater boca com... Eu não gostaria de descer a esse nível para bater boca com ele, entendeu? Acho que a sociedade tem uma impressão muito boa de quem são esses personagens que confessaram, que foram condenados, que roubaram o dinheiro público, o dinheiro que falta nos hospitais, dinheiro que falta para a segurança pública. Outro dia eu estava vendo, se me permite um adendo, esse escândalo que está havendo, o desvio do INSS, das aposentadorias e pensões. Olha o mal que a corrupção faz com os aposentados, as pessoas mais frágeis da nossa sociedade. Eu me lembro que a Lava Jato do Rio, eu não me lembro o ano, ela devolveu 350 milhões de reais, que era dinheiro devolvido pelos irmãos Chebá, que seriam do senhor Sérgio Cabral no exterior, na colaboração premiada. Os 350 milhões aproximadamente de reais que nós pagamos aposentadorias de cerca de 150 mil aposentados do Rio de Janeiro. Enquanto a corrupção, que a gente ainda vê hoje, rouba os aposentados, a Lava Jato, em 2016, 2017, pagou a aposentadoria de aposentados que estavam sem receber, o Estado estava na penúria há vários meses. Nós recebemos flores, teve matérias jornalísticas dizendo isso, agradecendo a Lava Jato por estar devolvendo o dinheiro público e pagando a aposentadoria dessas pessoas. A desconfiança na época era tanta que nós exigimos que o dinheiro não entrasse para os cofres do Estado. O Bradesco, que era quem administrava, não sei se administra ainda, a folha dos aposentados, preparou uma relação de créditos, nós pagamos das menores aposentadorias para as maiores, primeiro os menores para os maiores, e o crédito foi para o Bradesco, que fez o pagamento direto nas folhas desses aposentados. De forma que esse é um exemplo muito grande do que foi a Lava Jato, e ainda representa, do que, infelizmente, nós temos visto nos dias de hoje. O senhor falou, né, enfim, que com o pagamento dos aposentados, o senhor foi, recebeu flores, enfim, foi muito agradecido, muitas pessoas mandaram agradecimento, o senhor também foi alvo de uma manifestação de apoio, né, por artistas. Artistas de esquerda, inclusive. Você vê, eu nunca tive problema com esquerda, enfim, fiquei feliz, agradeci. Aliás, tenho nas minhas redes sociais, eu tenho essa foto postada lá. Eu não tenho partido. Mas o senhor acha que, por conta, né, desse período em que o senhor era bem visto na sociedade, em algum momento isso pode ter favorecido essa imprudência que o senhor parcialmente... Pode ser. Aí, infelizmente, você sabe que um juiz não é treinado para esse momento. Nenhum juiz é treinado para esse momento. O juiz não é político. E, de repente, toda esse assédio de imprensa, busca por informações, todo esse cuidado que se tem que ter e tal, isso pode levar a algum deslize, né? Uma exposição um pouco maior, enfim, pode ser. Foram tempos muito difíceis em que eu tive que trabalhar sozinho. Eu e a minha consciência, minha esposa, 2, 3 servidores de mais confiança, que eram assuntos muito, muito perigosos, né? Eu tive sempre muito medo de vazamento, medo de
de uma operação se perder, com centenas de pessoas envolvidas, porque vazou, como aconteceu na fuga, aparentemente, aconteceu no caso do Ike Batista, que ele viajou na véspera e tal. Então, infelizmente, eram centenas de pessoas envolvidas, né? Isso podia acontecer. Mas sim, pode em algum momento ter tido algum vacilo e me exposto demais, é possível, mas isso fica na cota do ser humano, entendeu? Agora, enfim, voltando à questão do Sérgio Cabral, eu sei que o senhor não quer o senhor falou, descer discutir com ele, mas a gente está vendo várias sentenças dele caindo, né? Enfim, essa talvez até a sua punição no CNJ tenha até alguma consequência em relação a isso. Como é que o senhor vê, qual o sentimento o senhor tem ao ver suas decisões sendo anuladas, enfim? Pessoalmente, o meu sentimento é de dever cumprido. Fiz o que fiz, faria novamente, fiz com orgulho, sou orgulhoso do que fiz. Ponto. Tenho o apoio de amigos, da minha família, minha consciência não me pesa. Então, isso é que me importa. É triste pelo país, né? Milhões, não sei se já chegamos à casa de bilhões de reais que foram roubados, não sei se é verdade, ouço que devem ser devolvidos a pessoas que confessaram ter desviado o dinheiro. Acho isso tudo muito absurdo, mas eu acho que a sociedade vai pensar isso e a experiência da Lava Jato não vai ser apagada, por mais que uma outra autoridade, dia sim, dia também, fale mal da operação ou aponte apenas alguns erros que pode ter havido, não estou dizendo que não, mas os acertos foram muito maiores. Então, não está funcionando essa tática de falar mal. O senhor se sente de alguma forma responsável pelo fato de talvez o Sérgio Cabral em algum momento poder voltar? Não porque acredito sinceramente que estou sendo alvo de uma perseguição com esse objetivo. Porque é fácil você... Toda a Lava Jato Rio de Janeiro ela tem um tronco em comum, que sou eu. Então, muito mais fácil do que você atacar as centenas de processos que surgiram daí, é você atacar o tronco em comum, que você derruba toda a árvore, né? Então, eu sei que estou sendo perseguido com um propósito muito claro, que é de anular essas condenações e desfazer o trabalho que foi feito. Só isso. Como eu disse, tentaram me imputar crimes, forjaram uma delação premiada ouvi ministro do Supremo dizendo que eu tinha praticado possivelmente crimes, ouvi tudo isso. Nada disso ficou de pé, tudo caiu no STJ, caiu no tribunal, restou o CNJ, que não é um órgão jurídico, não fez uma decisão, não é uma decisão jurídica, é uma decisão político-administrativa. E aí eu respeito a decisão, foi tomada, estou cumprindo, sou juiz aposentado, me apresento assim nas minhas redes sociais, mas não concordo e pretendo impugnar, porque realmente assisti, sou técnico, sou juiz há mais tempo do que muitos ministros do Supremo, e o próprio Gilmar Mendes, eu tenho 27 anos de magistratura, se não me engano, eu já era juiz quando ele tomou posse, e eu sei muito bem fazer análise de prova, de processo, e sei que aquele processo não foi decidido com justiça. E não fico só nas minhas palavras, repito, pela enésima vez. Eu me valho aqui dos pareceres da PGR nos 3 processos administrativos que o CNJ ainda mantém em sigilo. Mas você tem esperança de se reverter esse quadro, esse cenário de abolição? Eu vou lutar, enquanto tiver armas, acreditar na justiça, eu ainda acredito na justiça. Não acredito em alguns órgãos, não acredito, nem órgãos, não acredito em algumas pessoas que tenho a convicção pessoal, e não vou repartir aqui, que estão mal intencionadas ou que estão só interessadas em buscar obter poder e, a partir desse poder, com a utilização de pessoas próximas, conseguir dinheiro, muito dinheiro. Então, eu não acredito em algumas pessoas, e o maldito é o homem que confia no homem, a Bíblia já ensina. Mas confio na justiça, principalmente de Deus. O Deus que eu sigo é um Deus justo e Ele é fiel. Então, eu sei que, se não voltar para a justiça, eu sei que não estou preocupado, sei que vou ficar bem,
vou seguir um caminho, sou honrado por onde passo, em qualquer lugar do país, e fora, inclusive. Então, assim, como eu disse, a minha consciência é leve, a minha consciência não me acusa. Agora, o senhor falou do futuro, né? O senhor está agora com um problema na OAB, a OAB está querendo, enfim, evitar que o senhor tire... Como é que o senhor vê essa situação? Eu não estou com problema com a OAB. A OAB, algumas pessoas na OAB estão querendo criar um problema. Vamos lá, porque foi anunciado essa semana que abriram um processo administrativo para questionar a minha idoneidade para ser advogado. Primeiro, um registro histórico. Aconteceu a mesma coisa com o ex-ministro Joaquim Barbosa, quando ele deixou o Supremo após o julgamento do Mensalão. Aconteceu a mesma coisa. Segundo motivo, o que a AB alega não tem base em provas. Ela se fia exclusivamente na decisão político-administrativa do CNJ. Tenho certeza que, fazendo uma análise técnica, eu acho que abriram um processo, na verdade é assim que funciona, abre um processo administrativo e lá vai ser esclarecido. Eles analisando com profundidade o que está nos autos, espero que tenham acesso a todos os autos, a análise que o MP fez, muito criteriosa, poderão avaliar que isso não é verdade. Eu sei que algumas pessoas, alguns advogados proeminentes, foram atingidos pela decisão do esquema S. Essa decisão, dessa operação, que alguns escritórios de advocacia foram atingidos. E, basicamente, essa operação tratava da atuação ilegal de escritórios de pessoas ligadas a ministros, autoridades do judiciário, e o que é ilegal mesmo para a OAB. Eu acredito que eles também acreditam que seja ilegal. Veja que, em primeiro lugar, essa minha decisão foi ratificada pelo ministro Edson Fachin, que decidiu que a minha decisão foi correta e deveria ser mantida. A PGR de então, parecer da então procuradora Lindora, também foi nesse sentido, a minha decisão era correta e deveria ser mantida. Essa decisão não foi mantida, ela foi revogada por maioria, tudo bem. Como eu disse, a minha decisão pode não ter sido a melhor, mas não foi abusiva. Certamente não foi abusiva contra a OAB. E, de outro lado, o problema de fundo que se discutia no esquema S, que é a atuação irregular de escritórios ligados a filhos de ministros, parentes de ministros, parece, segundo a Folha de São Paulo, parece que continua acontecendo. Pois eu li neste fim de semana, não me lembro o dia, talvez você se lembre, sábado ou domingo, uma informação de que ministros do STJ estariam incomodados, a palavra foi essa, incomodado, mas isso pode ter várias interpretações, com a atuação de escritórios de filhos de ministros no tribunal. Então, isso é um problema que o Brasil está acompanhando e que foi atacado de frente na Operação Esquema S. Ou seja, aparentemente existia realmente um problema, isso já foi superado, mas, pelo que a imprensa noticia, aparentemente o problema continua. O senhor acha que esse caso foi o caso mais que Foi. pesou mais para Foi. a punição ou foi do Cabral? Não, foi esse caso. Porque esse caso atingiu exatamente pessoas às quais eu estava subordinado. E eu ouvi, por exemplo, o ministro Mendes disse isso, e um outro ministro do STJ disse também, que achou um absurdo que eu determinei a busca e apreensão na casa de um desembargador, na casa de uma desembargadora. O que não foi dito é que a casa era do desembargador, casado com uma advogada que era investigada por assunto anterior ao casamento, não era nada atual, não. O mesmo em relação à desembargadora. Não era a desembargadora o alvo, era o marido da desembargadora. Então, eles só disseram isso. Veja o absurdo, ele fez isso, como se fosse errado. Pois isso não é errado. O que eles querem dizer é que eu fui ousado demais. Mas não podem dizer isso. Eles podem pensar, mas não podem dizer. Eu fui ousado? Sim, eu fui ousado. Porque quem está de acordo com a lei não tem o que temer. Se a lei me acoberta, se eu estou agindo dentro da lei, eu tenho que ser ousado. E digo mais, o juiz tem que ser corajoso, o juiz tem que ser ousado.
Não existe juiz medroso, existe juiz manipulado. Se um juiz não tem coragem de tomar uma decisão que desagrade seus superiores, ele não merece usar a toga, ele não merece ser juiz. Ele é um funcionário público carimbador, só isso. E esse funcionário público carimbador medíocre eu nunca fui, nem como promotor em 96, nem como juiz federal desde 1997. E pretendo não ser como advogado ou o que quer que eu venha atuar na minha vida. Que alguns conselheiros viram essa coragem mais como um abuso. Eu imagino que sim. Eu ouvi isso no julgamento, então eles também acharam isso um abuso. Eu repito, eu não vi abuso. Eu estou amparado pela lei. Mas eu peço, aproveito, sei que a Folha tem um alcance muito grande, peço, meus advogados estão pedindo, está sendo reiteradamente negado, que o CNJ torne públicos os processos administrativos em que fui julgado. Torne público. Quem não deve, não teme. Eu não temo o julgamento público. Agora, o senhor, a gente falou de política, né? O senhor tem alguma pretensão política? Não, nunca tive, não tenho. Recebo muito pedido, se você olhar um pouquinho as minhas redes sociais, eu não fico dando satisfação, mas, como você sabe, sendo punido com aposentadoria compulsória, eu automaticamente fico inelegível para qualquer cargo público por 8 anos. Então, ainda que tivesse, não seria possível. Mas eu não tenho, eu nunca tive. Já respondi isso ao longo de vários anos. Essa pergunta sempre veio, mas por quê? Como quem diz, o senhor está tão famoso, não vai aproveitar esse momento para ser votado? Não, essa vaidade eu nunca tive. Eu sempre quis ser juiz e fui juiz, aliás, sou juiz aposentado. Sempre quis ser juiz e procurei ser assim, consentâneo com aquilo que eu acredito. O juiz tem que ser isento, tem que ser imparcial. Posso ter errado em outro momento? É muito provável que sim, porque todo mundo erra. Mas errei sem querer, certamente. Agora, o senhor até mencionou em algum momento ali a questão da condução do processo no STF, na questão do golpe, né, enfim, da tentativa de golpe. Como é que o senhor tem visto essa atuação do STF sobre... Olha, nós tivemos, até hoje eu vi uma notícia de um ministro do Supremo dizendo o seguinte: os que admiram o Supremo, os que apoiam o Supremo ficam quietos, e os que não admiram são mais barulhentos. Eu discordo, eu já vi uma pesquisa em algum lugar, você deve saber disso melhor que eu, que a aprovação do Supremo hoje está perto de 15%, talvez chegue a isso, mas isso quer dizer que, no mínimo, isso aliás, do lado contrário, a aprovação da Lava Jato, a última pesquisa que vi era em torno de 75%. Então, as pessoas estão muito bem informadas sobre o que está acontecendo no país. O que não há hoje no país é uma liberdade de expressão. Hoje as pessoas estão com medo de se manifestar, com medo de serem incluídas num inquérito, alguma coisa assim. Então, embora seja livre, hoje, como juiz aposentado, eu posso comentar outros processos, tenho uma visão muito crítica do que está acontecendo no país. A própria afirmação de que não vejo liberdade para comentar é uma avaliação crítica. Mas eu prefiro, por não comprar essa briga, prefiro, por hora, me abster de exercer a minha liberdade de opinião e não comentar o que eu acho que está acontecendo nesses processos de golpe e tudo mais. Mas não em relação à atuação do Supremo, mas em relação à atuação do ex-presidente. O senhor viu alguma trama golpista, como é dito? Eu já até compartilhei uma vez uma entrevista do ex-ministro Nelson Jobim, mas eu soube que depois ele parece que ele voltou atrás. Aquilo que se viu na Praça dos Três Poderes, dia 8 de janeiro, foi baderna. Foi baderna. As pessoas estavam frustradas, imaginaram que ia surgir, que ia aparecer o Superman, ia mudar o Hulk, ia mudar toda a história. Como isso não aconteceu, a transição do governo aconteceu, as pessoas saíram para o quebra-quebra. Esta é a minha avaliação do que eu acho que aconteceu. Foi um quebra-quebra generalizado. Mas em agora, reuniões prévias, né, antes, né, no ano anterior, né, que o ex-presidente... Não, aí você acaba... É o seu papel, eu entendo. Eu prefiro não questionar porque está sob júdice. Né? Eu fiz uma postagem, uma vez, alguns meses, uma postagem que me rendeu
uma postagem me rendeu 2 pedidos de processo administrativo, explicando a diferença entre crime tentado e mero planejamento, né? Explicando que tem que ser pelo menos tentado, o crime tem que ser ao mínimo iniciada a execução para que tenha tentativa. Se você desiste, a desistência, né? Você desiste de praticar o crime, não há o crime. Só por essa postagem me chamaram de criminoso, representaram no CNJ, enfim. Como eu disse, não existe liberdade para hoje, nesse dia de hoje, para opinar, a menos que seja a favor. A favor, você sempre encontra uma meia dúzia de advogados nas redes de TV, dando entrevista, aquela coisa muito, a pessoa parece que está lendo um livro, né? Não acrescenta absolutamente nada e não é crível, não é muito acreditável. Visões críticas hoje em dia não podem ser ditas. Neste momento não podem ser ditas. É a minha opinião. Então por isso o senhor não quer comentar? Não, prefiro não comentar. A quebradeira do 8 de janeiro, para mim é isso. Não tinha arma. Você é a favor da anistia para essas pessoas? Não, isso é questão política, eu não sou político. Não, veja, eu estou dizendo que é quebradeira. Se eu estou dizendo que é quebradeira, qual o crime que tem? Dano horário, dano bem protegido, especialmente protegido, né? A moça que pichou a estátua, aqui é um bem tombado, então tem um crime menos grave em relação a isso. É isso. Quebrou o vidro, tem que pagar o vidro, é isso. Isso a gente vê. Agora, vínculo com outras coisas, não me parece que tenha. Mas vamos aguardar o processo e ver como acontece.